Quando a gente pensa em compras do governo aqui no Brasil, a gente está falando de uma longa jornada, viu? O que começou como um sistema bem rígido, super burocrático, foi evoluindo, numa busca constante por mais agilidade e, claro, por melhores resultados. Vamos mergulhar nessa história para entender como tudo isso aconteceu. Bom, o nosso roteiro de hoje começa lá na base de tudo, na Constituição. Depois, a gente passa pela grande regra geral, a Lei 8666. Em seguida, vamos ver a busca por agilidade com o pregão e as soluções que surgiram para grandes eventos, com o RDC. E para fechar, a gente amarra tudo com as lições que ficam para o nosso dia a dia. Então, para entender qualquer lei de licitação, a gente precisa começar pelo começo, pela base de tudo. A pergunta fundamental é: afinal, por que a administração pública é obrigada a licitar? A resposta para isso, bom, ela está na nossa Constituição. Olha só, esse trecho da Constituição é o nosso ponto de partida. Ele deixa muito claro que licitar não é uma escolha, é a regra. E o objetivo é duplo, viu? Primeiro, garantir uma competição justa para todo mundo. E segundo, assegurar que o nosso dinheiro, o dinheiro público, seja usado da forma mais vantajosa possível para toda a sociedade. Ok, com essa obrigação constitucional bem estabelecida, o próximo passo era criar as regras do jogo, certo? E isso nos leva à primeira grande norma que, por décadas, definiu como o Brasil faria suas compras públicas, a famosa Lei 8666. Essa linha do tempo aqui mostra a história de uma forma bem clara. A gente partiu em 1993 de uma lei única e bastante rígida. Com o passar do tempo, ficou óbvio que problemas diferentes exigiam soluções diferentes, e foi assim que surgiram regimes mais ágeis e mais especializados. A gente pode imaginar a Lei 8.666 como um grande banquete de gala, sabe? Onde cada detalhe é rigorosamente planejado. O foco aqui era total no processo, no controle, para garantir a máxima igualdade entre os concorrentes e, claro, a segurança jurídica de cada passo que era dado. A natureza dela era bem sequencial e rígida. Primeiro, a administração fazia uma análise documental completíssima de todas as empresas. E só depois de definir quem estava apto, quem tinha papelada em dia, é que os envelopes com os preços eram abertos. Eram duas etapas bem distintas, uma depois da outra. O resultado disso? Um nível altíssimo de controle, o que em tese é ótimo. O problema é que toda essa rigidez acabava tornando os processos lentos, burocráticos, especialmente para compras mais simples do dia a dia. Aí ficou claro que era preciso criar alguma coisa mais ágil. E foi justamente essa necessidade de mais velocidade e de menos burocracia que levou a uma das maiores revoluções nas compras públicas do Brasil, a criação do pregão. A solução foi criar uma modalidade nova, focada em bens e serviços comuns. O que é isso? Bom, é tudo aquilo que é padronizado, que o mercado já oferece de forma rotineira. Pensa aí, material de escritório, serviço de limpeza, veículos, coisas que não exigem uma análise técnica super complexa, sabe? A grande sacada do pregão foi inverter a lógica da 8666. Primeiro, todo mundo que tem interesse já vai para a disputa de preço dando lances para ver quem oferece o menor valor. Só lá no final é que a administração vai conferir os documentos, e só os do vencedor. Essa simples inversão acelerou o processo de um jeito impressionante. Isso transformou a compra de itens comuns num processo muito mais dinâmico, quase como um leilão ao contrário. A prioridade passou a ser a agilidade e, claro, conseguir o menor preço possível. Mas, e quando a necessidade não é um produto comum? E se for um projeto de infraestrutura gigantesco, único e com um prazo de entrega super crítico? Pensa nas obras para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas que tivemos aqui no Brasil. E aí? O RDC nasceu exatamente para isso. Ele não é só uma modalidade, ele é um regime inteiro, um conjunto de ferramentas especiais para dar mais flexibilidade e eficiência para essas contratações de grande porte e altíssima complexidade. E as ferramentas que ele trouxe eram realmente novidade. A contratação integrada, por exemplo, permitiu que a mesma empresa fizesse o projeto e a obra, o que economiza um tempo precioso. Já o orçamento sigiloso foi uma baita estratégia para incentivar as empresas a darem seus melhores preços, sem um valor de referência público para se basearem. Pois bem, depois de percorrer essa jornada toda, saindo da rigidez, passando pelo foco na agilidade e chegando na flexibilidade, a gente chega na pergunta mais importante. O que é que toda essa evolução nos ensina? Qual é a lição prática para os gestores públicos de hoje? A grande lição é que o passado não nos deixou uma única resposta, uma bala de prata.
O que ele nos deixou foi, na verdade, uma verdadeira caixa de ferramentas. E o segredo hoje é saber exatamente qual ferramenta usar em cada situação. Quando a gente coloca os 3 regimes lado a lado, o quadro fica muito claro. Não se trata de um ter simplesmente substituído o outro, mas de cada um ter um foco bem diferente. Para obras complexas, o RDC. Para compras comuns do dia a dia, o pregão. E para aquelas situações onde o controle formal é a prioridade máxima, a 8666 ainda cumpre o seu papel. E este é o ponto central de toda a nossa conversa. A história das licitações no Brasil nos ensina que não existe uma fórmula mágica. O desafio constante é analisar a necessidade e fazer a pergunta certa. Qual dessas ferramentas vai equilibrar melhor o controle e eficiência para entregar o máximo de valor para a sociedade? A resposta a essa pergunta é o que, no fim das contas, define a boa gestão pública.